direção x. Então, eu consigo escrever esse vetor como a soma de outros vetores. Isso é natural na matemática. É sempre possível escrever uma coisa como a soma de outras coisas, certo? Uhum. Sendo assim, qual seria a decomposição aqui? Eu vou fazer a sombra dele nos dois eixos. Então, se eu chamar esse cara aqui de, sei lá, V de vetor, aqui embaixo eu vou ter também um vetor, só que um vetor apenas no eixo x. Que às vezes a gente nem trata como vetor, ele está em cima do eixo, Uhum. mas é um vetor. Mas as contas são tão simples que nem precisa pensar nessa questão vetorial. E aqui, o VY. Ok? Então, se eu somar o Vx com o Vy, eu vou ter o V. Okay? Isso é uma regra de soma de vetores. Ok? Então, se eu somar um cara na direita e um cara para cima, vai formar esse cara na diagonal, é claro. Agora, como é que eu faço para encontrar quem é o Vx, as relações? Pô, eu tô vendo um triângulo aqui, né? Só um maluco não vê um triângulo aqui. Então, eu tenho que pensar nas coisas que envolvem triângulos. Seno, cosseno, tangente, Pitágoras. Claro que a gente está pensando aqui na questão de ângulo, né? Então, vamos falar direto de ângulo, né? O VY, ele tá aqui, mas se eu colocasse aqui, ia dar na mesma. É o mesmo cara, é o mesmo tamanho, certo? Uhum. E aqui, ele claramente é o cateto oposto desse ângulo. Então, se você puxar a memória lá do ensino médio, você vai lembrar que seno é a função que envolve o cateto oposto. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Essa caneta, cara. Ok? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto aqui seria o VY, e a hipotenusa seria o maior lado, né? O lado que está aqui contrário ao de 90 graus, ou seja, o próprio V. Então, minha missão aqui é utilizar ângulos, né? Já que você falou. Cateto oposto, então, é o VY, e a hipotenusa é o V. Estou falando só do tamanho deles, né? Uma das características vetoriais. Então, pronto, né? Eu posso dizer que o VY, essa componente, que talvez seja interessante encontrar, sempre é, na verdade, é igual a V seno de θ, ok? Uhum. Pela mesma lógica, né? Sem perder muito tempo, Vx é igual a V cosseno de θ, pelas mesmas decomposições. Lembrando que cosseno é cateto adjacente por hipotenusa, etc. Ok? Então a gente consegue escrever as componentes em função do vetor inicial aqui, né? O vetor diagonal, e o ângulo que ele faz com o eixo x, beleza? Beleza. É só decorar isso aí, pronto, vai ser sempre assim. Então vamos ver aqui, uma pedra é lançada por uma catapulta instante T0 com velocidade inicial módulo 20, ângulo 40 acima da horizontal. É o que está rolando aqui, ok? Só Uhum. que esse vetor V de, vamos pensar agora, velocidade é 20. E o ângulo aqui é 40, já falou o ângulo. Ó, agora ele está pedindo módulos das componentes. Componentes é isso, VY e VX. Componentes, pedaços, né? Tipo componente de um circuito. A horizontal e a vertical do deslocamento da pedra em relação à catapulta em T igual a 1, 10. Ah, muito bem. A coisa ficou um pouco mais interessante do que simplesmente fazer essa continha de ensino médio aqui. Porque ele quer num determinado instante. Ou seja, ele não quer na hora que o lançamento ocorreu. Ele não quer saber dessas coisas. Ele não quer saber aqui, quando a bolinha saiu daqui, né, o Uhum. projétil saiu daqui. Ele quer saber depois de de um determinado movimento. Então ele tem que saber física para resolver isso aqui. Nós falamos bastante desses conceitos na outra aula, tá? Por exemplo, lá na outra aula, se você puxar da memória, eu te falei que no eixo X a velocidade nunca muda, certo? Porque Sim. no eixo X não tem aceleração. Só temos a aceleração da gravidade, né? Que age apenas no eixo Y, tá? Então são conceitos que você precisa saber para conseguir começar uma conta, ok? Ok. Então, sendo assim, vamos pensar o seguinte: se ele quer, olha só que interessante, o módulo da componente horizontal, ele está querendo o Vx. Então, a gente vai lá e escreve para o professor dessa forma assim na prova. Como não há aceleração no eixo X, sabemos que é um movimento retilíneo uniforme. Sendo assim, a velocidade é a mesma em
todo o trajeto, Uhum. incluindo o começo, né? Ou seja, a velocidade, a componente horizontal da velocidade, quando ele sai, quando ele é lançado, vai ser a velocidade durante todo o processo, né? Isso estamos falando da horizontal, beleza? Então a velocidade horizontal vai ser a mesma em todo o momento, em todo o tempo. Então, quando eu estou procurando aqui no tempo 1,10, eu posso simplesmente ler isso aqui e resolver essa continha. Porque vai ser a mesma velocidade sempre. Ok? Ok. Veja, a gente resolveu esse problema com física. Parte da matemática não é para ser problema aqui, saca? A questão é a interpretação. Uhum. Quem que é a velocidade aqui? É o 20 e quem é o ângulo? 40. Então vamos colocar 20 vezes o cosseno de 40. Então, sabe Quinze. jogar o cosseno de 40 na calculadora? É, eu tinha feito essa. Vai, No meu tinha dado 15,32. 32. 15,32. Beleza. 15,32. Ah, você pegou bem, legal. Muito bem. E a VY você conseguiu fazer? Essa era a... Fiz, é o seno, né? Sim, mas Hum. note que ele está pedindo a velocidade no instante 1,10. Não na hora que ele é lançado. Se você fez cosseno, você encontrou na hora que ele é lançado. Perfeito. Agora você tem que usar essa informação para encontrar o que o problema pede, ok? Aí eu posso fazer aquela forma do sorvetinho? Não. Não, Sorvetinho é então para não. movimento retilíneo uniforme, Tá. ou seja, movimento sem aceleração. Aqui nós temos a aceleração da gravidade. Então, Hum, a pedra subiu, mas a aceleração da gravidade está querendo jogá-la para baixo. então, Como você sorvetão. quer. Não, também não é sorvetão, Também não. porque ele não está pedindo informações de posição. Hum. Sorvetão a gente usa quando é posição. Quem a gente tem que usar é o vovô ateu. Ah, tá. Você falou que achou esse cara, que na prática é o VY. Nós queremos saber o V final, em Y. Quem que Uhum. você achou como VY quando você multiplicou pelo seno? É, eu tinha achado 12,85. Tá bom. 85. Agora, veja que você chamou de 12,85, certo? Uhum. Positivo. E a velocidade é para cima. Então, Então, implicitamente, você definiu que para cima é positivo, ok? sim. Como a gravidade aponta para baixo, então a gravidade é negativa. Uhum. E o tempo que ele está nos pedindo é o 1,1. Agora sim você vai encontrar a velocidade no instante que ele quer, entendeu? A velocidade que você tinha encontrado era no instante do lançamento, e não era isso que ele estava pedindo. Ele estava pedindo no Hum. instante 1,1. Então resolva essa continha e me diga qual é a velocidade. Posso te mostrar antes o que eu tinha feito? Porque eu cheguei basicamente nisso, mas eu olhando assim é bem mais fácil do jeito que você estava fazendo. Manda aí. O que que eu fiz de errado aí? Eu sei que eu usei a fórmula errada, né? Mas não entendi muito bem o que que eu fiz. Muito bem. Bem, você errou porque você não estava procurando o que o problema pedia. Uhum. Com essa equação você encontra a posição. Sorvetão é S, space, posição, não está procurando velocidade, que é o que o problema está pedindo, certo? Olha só, quais são os módulos da componente horizontal da pedra? Ah, é eu que errei. Ele está pedindo deslocamento, ele não está pedindo velocidade. Pô, cara, você
Podia ter me corrigido também, né? Mas de toda forma, você tá certo, então. Mas Parabéns. foi bom porque agora eu já sei como que é que acha a velocidade. Se ele pedir. Ele pediu velocidade, né? Ou não? Pediu? Peraí, não. Continua pedindo deslocamento aqui. Os outros problemas são deslocamentos, mas são em outros instantes, né? Daí você tem que fazer o mesmo que você fez, que é pegar essa equação aí. Vamos ver só se ela foi escrita direito, né? Questão do. Foi. Você colocou menos 9,8. Perfeito. Daí quando você for fazer as outras, é só. Peraí, acho que. Não, tá certo. Não tenho nem o que corrigir aqui, tá tudo certo. Beleza? Isso. Quando você quiser as outras, é só trocar os tempos, né? Você entendeu isso bem. Beleza. E se tivesse pedindo a velocidade, o bateu, tá? Porque eu pensei que era. Mas é isso, beleza, você tá certo. Show de bola. Nada a acrescentar nessa questão aí. Tá, então essa eu consegui até. Parabéns. Cadê? Perdi ela aqui. Ah, não, caí em matemática. Aí a 27 eu fui fazer e eu não consegui fazer de jeito nenhum, eu travei. 27, vamos É. ver. Bem, é praticamente igual a outra, só que com desenho. Vamos ver. Ele também deu ângulo em lugar diferente, né? A gente não tá tão acostumado a trabalhar com ângulo paralelo ao eixo assim. Um avião está mergulhando com ângulo 30 graus abaixo da horizontal, a uma velocidade de 290 km por hora, quando o piloto libera um chamariz. A distância horizontal entre o ponto de lançamento e o ponto onde o chamariz se choca com o solo é 700 metros. Quanto tempo o chamariz passou no ar? De que altura foi lançado? Tá. Bem, primeiro nós temos o princípio da inércia, né? O objeto vai ter a mesma velocidade do avião na hora que ele foi lançado, ok? Uhum. Então ele vai ter esses 90 km por hora com esse ângulo de 300 km. E agora ele quer saber sobre quanto tempo o chamariz passou no ar, alguma coisa envolvendo tempo, né? Então, nós temos que lembrar que o tempo é o mesmo tanto no deslocamento horizontal, right, quanto no deslocamento vertical. Afinal de contas, foi um lançamento só, não é? A coisa aconteceu aqui. Mas nós, na física, fazemos a decomposição para facilitar a resolução do problema. Beleza? Uhum. Nós sabemos que o deslocamento horizontal foi 700 metros, ou seja, durante todo esse tempo que o problema nos pede, ele se moveu 700 metros. E se moveu 700 metros com uma determinada velocidade e ângulo. Nós já falamos trocentas vezes que no eixo X não tem aceleração. Sim. Então, é muito mais fácil trabalhar no eixo X de modo geral porque a gente usa o sorvetinho. Uhum. E a velocidade nunca muda, né? Na horizontal. Então, o problema vai ser resolvido dessa forma. Nós já sabemos que o delta x, ou seja, x menos x0, 700. Certo? Certo. Nós também sabemos que o Vx é sempre V cosseno do ângulo. Ou seja, o 290 em metros por segundo, que de cabeça aqui fica 80, qualquer coisinha. Certo? Vezes o cosseno do ângulo, né? Esse cosseno eu vou falar um pouco sobre ainda. Uhum. E, finalmente, o tempo é o que nós estamos procurando, certo? Esse 80, como que você achou mesmo? 290 dividido por 3,6 Ah, tá. para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, certo? Tá. Agora, bem, nós queremos achar o tempo, né? De modo geral, a gente isola o tempo. Ou seja, 700 em cima, todo mundo que está multiplicando o t vai para o outro lado dividindo, né? Conversamos sobre isso ontem. Uhum.
E agora, né, o cosseno de 30, bem, 30 graus para baixo, certo? Porque aqui tá horizontal, 30 graus normalmente é para cima, né? 30 graus. Uhum. Mas como tá para baixo, eu tenho que dizer que isso aqui é menos 30. Para ser bem preciso, né? Tá para baixo. Então é o cosseno de menos 30. Hum, Ok? ok. Só que isso não importa. Porque o cosseno é uma função par. Então você colocando menos 30 ou 30 vai dar a mesma resposta. Sua calculadora vai dizer raiz de 3 sobre 2 do mesmo jeito, tá? Uhum. Então tá bom. Isso é uma característica da função cosseno e veja que faz todo sentido do mundo quando a gente lembra lá da matematiquinha, círculo trigonométrico, né? Uhum. Se eu estou interessado no valor do cosseno, Uhum. estou interessado na componente horizontal, né? Então aqui e aqui, ou seja, para 30 e para menos 30, eu tenho a mesma resposta, o mesmo pontinho, tá vendo? Uhum. Ou seja, o mesmo valor de cosseno. Então é por isso que não muda, tá? Mas pode ser que num outro problema te peça para outra situação, daí tem que ficar esperta com essas questões de para onde o ângulo tá apontando. Beleza? Quando você achar o valor do tempo aí me fala. Nossa, nesse aplicativo eu não tô achando o cosseno. No Symbolab? É, tô vendo o Hum, seno, log, limite. Cadê o cosseno? Deixa eu ver se tem que passar por lá. vamos ver. Ah, achei. Achou? Então tá bom. Uhum. Tinha que Clica passar no por lá. teclado do lado do seno, né? É cosseno de quanto mesmo? De 30, 30, ou no né? caso menos 30. Tá certo, cadê? Eu coloquei aqui, mas eu não acho que. É, não, eu acho que é isso sim. É 30 raiz de 3 sobre 6? Bem, Alô? o que que você falou? Você não conseguiu ver? Não, teve problema aqui, desculpa. Ah, tá. É, eu dividi aqui, né? Coloquei os parentes, de eu acho que direita, mas não sei se tá certo. Quanto é 30 que deu? raiz de 3 sobre 6. 30 raiz de 3 sobre 6? É 35 raiz de 3 sobre 6. Ah, esse é um número meio feio, né? Nós estamos falando de tempo, talvez seja melhor você passar a resposta para a forma decimal. Quanto é que dá em decimal? Eita, calma aqui. Ah, peraí que ele travou aqui. Tem um botão aí que eu acho que passa direto para decimal, né? Deixa eu ver. Ah, 10,103,62. Ok. 10, isso mesmo. Parabéns, conseguiu de novo. Hoje você está on fire, on fire. De que altura foi lançado? Bem, é muito importante também fazer a interpretação, tá? Nós estamos falando de altura agora. Então, a altura
Tem a ver com uma equação específica, que nesse caso, como é deslocamento vertical, tem aceleração e tal, né? Então, eu quero que você tente, tá? Estamos falando de altura, estamos falando de. Não, né? Não Tá, vou dizer exatamente o que você tem que fazer, mas eu acho que você consegue sozinho. quando eu falo de altura, é VY, né? Exato, VY. Mas como ele quer achar a altura, né? Ou seja, um deslocamento, né? Então nós estamos falando de sorvetão, beleza? Uhum. Beleza. Bem, eu acho que eu não precisava falar isso, né? Você sabia, né? Então, beleza. Então faça aí, né? Lembre-se de Y, né? Que tem que ter um cuidadinho a mais. Lembre-se da gravidade. Beleza. Você estudou bastante ontem, depois da nossa aula? Ah, eu estudei, eu procurei me atentar nas partes assim, é mais nomenclatura, sabe? Que eu não tava conseguindo associar uma coisa com a outra. Aí eu fui, vi vetores, anotei bastante fórmula, assim, escrevi, né, pra eu ir lembrando. Bom, E na faculdade eu fui tentando resolver esses de ângulo. perfeito. Eu vi que você aprende rápido, né? Talvez você não sabia, mas na hora que eu estava explicando, você estava entendendo. Isso é ótimo, ótimo. O Oi? que. Ai, calma aí. O que eu me compliquei mesmo é que eu comecei a ver o desenrolar da matéria, só que o princípio lá atrás, assim, eu não lembrava, né? E Ah, aí eu sim, é me verdade. embolei. É, Cadê? eu acho muito importante nessa matéria a gente fazer e ver muitos, na verdade, ver muitos exemplos. Física, se você decorar bastante exemplo, você consegue fazer tudo, sabe? Uhum. Então, é sempre uma questão de estudar mais, assim, de ver mais. Você espera eu pegar minha calculadora? Porque para ficar abrindo aqui no tablet é Sem pressa, vai complicado. lá.
Ó, eu cheguei numa resposta, mas eu não sei se tá certo. Hum, 53,8. 53,8. Bem, eu duvido muito que o deslocamento tenha sido só 53 metros, né? Estamos falando de um avião, Uhum, então você deve ter cometido algum erro. Me manda aí tua conta para eu ver o que você pode ter escrito errado. uhum. Provavelmente alguma questão de sinal, né? Alguma coisa que era negativo, você colocou positivo, É, algo assim. eu precisava fazer o VY, né? Sim, Ah, tá. então é sempre interessante desenhar as coisas. O VY é uma força é uma velocidade para baixo, certo? Hum, Então, tá dependendo de especificando como você aqui. define as coisas, ela vai ser negativa ou positiva, né? Ah, eu não elevei o Se por quadrado. acaso você colocou que a gravidade era negativa, o VY também deveria ser. É, não, e também o Vamos quadrado ver aqui. isso. Assim. Porque gravidade e VY estão para baixo, né? Olha, aqui pelo que eu tô vendo, você deixou, bem, você deixou ambos positivos. Uhum. Então, não é para estar assim de todo errado. Só que o seno de 30 não é 0,1. O seno de 30 é 0,5 para começar, né? Eu acho que você Uhum. estava trabalhando em radianos, né? Você tem que Uhum. colocar o seno de 30 graus. Tá. E aqui tá mais em vez de vezes. Tá difícil entender o que tá rolando aqui. Por que você colocou zero? Tá bem complicado entender o que tá acontecendo. Tá, vamos lá, aos poucos. Tá aqui a Uhum. fórmula do sorvetão. Beleza. Aqui tá o VY, que você fez a decomposição, 4,8. Daí você colocou só S final, porque o S inicial você falou que é zero. Perfeito. Daí você colocou 4,8, tinha que ser vezes o tempo. Isso aqui é Hum. um T de tempo? Não, foi o mais mesmo. Aí eu errei, né? É, tinha que ser Vezes 4,8 vezes o tempo, que a gente já sabe qual é, né? Foi informado, ou foi sete, obtido. Foi obtido na questão anterior, né? sete, Foi, é, foi 10, isso mesmo. foi Então era para 10. ser 4,8 vezes 10, mais o 9,8 vezes 10 ao quadrado, né? Ah, não, aqui, ó, o que eu fiz foi o seguinte, eu coloquei aqui 4,8 mais, tipo, aquele V ali de velocidade inicial, coloquei zero. Aí aqui eu coloquei vezes 10, esse ponto aqui era para ser um vezes. E aqui nesse 9,8 eu tinha que ter aberto um parênteses e colocado menos, né? Não, Não? definitivamente tudo que você acabou de falar tá errado. Então tá bom. Aqui tá mais certo do que o que você acabou de falar. Tá Ó, bom. você falou para mim 4,8 e depois falou que é a velocidade, certo? Você achou que velocidade Ah, 4,8. sim. Aí depois você Uhum. falou que a velocidade é zero nessa sua última fala. Qual é o sentido disso? Ou a Não, velocidade de 4,8 ou é zero. sim. E a velocidade é 4,8. Tá. Porque o objeto tem uma velocidade para baixo inicialmente, por causa do avião. Ele não foi abandonado de algo que estava parado, tipo um prédio. Uhum. Ele foi solto, né, do avião, mas ele tinha uma velocidade para baixo, porque o avião estava fazendo um mergulho. Então, aquele 4,8 que você achou, você não vai jogar fora, você vai colocar aqui, no lugar da velocidade. Eu acho que você colocou no lugar da posição É, inicial, mas 4,8 não é posição, 4,8 é é velocidade, certo? velocidade. Entendi. A posição inicial você pode dizer que é zero. Ah, sim, eu inverti, então. Daí aqui não é mais, seria vezes o tempo, né? Então 4,8 vezes 10, certo? Tá. E a aceleração vai ser positiva também. Se você falou que 4,8 é positivo, mas de novo, né? Tá errado, né? Uhum. 290 vezes seno de 30 não é 4,8, tá? Uhum. O seno de 30 é meio. Você provavelmente estava trabalhando em radianos aí na sua calculadora. Tem que passar para graus, ok? Uhum. Então vai dar metade de 290, que é 145. Vai ficar 145 vezes 10. Se você deixou em positivo, então vai ficar mais 9,8 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Beleza? Beleza, então Então faça vai. essa interpretação de novo. Eu já te disse, agora você pensa um pouco, né? Faz de novo. E quando você chegar na resposta, me manda de novo, beleza? Beleza. Beleza, vai lá. Se errar, não tem problema.
Prontinho? Sim, mas eu acho que tá errado. Eu vou fazer agora no aplicativo, rapidinho. Você que sabe. 5. Tá certo. 1940. Ah, ah, mil e quanto? 840? 940? Não. Não? Vou fazer aqui. Tá. Vamos lá. S, que é a posição final, eu vou chamar de Y, ou delta Uhum. Y, que é isso, né, em outras palavras. Vai ser igual ao VY, que é V seno θ, mais a gravidade T quadrado sobre 2. O VY era 290, 290 quilômetros por hora, né? Tem que passar para metros por segundo. Hum. Era 80, né? Ah, então eu já sei que eu errei. Então vai ficar 80 dividido por 2 vai dar 40,3. Pô, eu acho que eu tinha até falei errado, né? Não, tinha errado também. Nós três erramos. Eu, você e o meu eu lírico. Vezes o seno, bem, já foi feito o seno aqui, que é o seno de 30, né? Mais o 9,8 vezes... Ah, tem o tempo, né? Quase esqueci do tempo aqui, meu Deus. Vezes o 10, mais o 9,8 vezes o 10 ao quadrado. O Deus podia ter colaborado, né? Pra gravidade ser 10 exatamente, não 9,8. Que nem ele colaborou na constante eletrostática, né? É uma das poucas constantes que eu sei da física, aquela constante da lei de Coulomb. A gente aprende lá na Física 3. Esse K aqui, ele é 9 vezes 10 na 9. Aí fica fácil de decorar, né? 9 e 9. 9 não. Mas aqui, claro, não é difícil decorar 9,8. A questão é que para fazer conta, né? Aqui já rolaria 1.000 dividido por 2, né? Se fosse 10 mesmo. Uhum. Mas não é, né? Então... Bem, a conta que tu tinhas que fazer era essa aqui, tá? Eu coloquei o 290 no lugar do 80. Ah, aí é bad. Muito bem. Então, bem, resolvendo essa conta, você chega na resposta. Vamos para a próxima? Uhum. Qual que é a próxima? Ah, cadê? Não, 27 é essa, né? Não, a gente já fez o 27. A gente já fez, né? O 27? I don't know, man. 27 é essa, pô. É. Essa Então eu aqui é. coloquei ela como 25, é essa, é. Ah, Então é a 20. Não, deixa eu ver aqui. 26, vamos arrumar. 27 é essa. Acho que agora era 31 que eu tinha visto que era pra fixar. Fixar não, pra treinar. 20 quantos? Desculpa, eu tô meio velho. 31. 31? Ah, nossa, fui longe. Aldara cortado, jogador de vôlei, Boro. Muito bem. Golpeia com a bola com força, de cima para baixo, direção à quadra adversária. É difícil controlar o ângulo da cortada. Suponha que uma bola seja cortada de uma altura 2,30, com a velocidade inicial 20, e ângulo para baixo 18. Muito bem. Se o ângulo para a bola. Se o ângulo para baixo diminuir para 8, a que distância adicional a bola atingirá a quadra adversária? Então nós temos duas situações. Vão ser praticamente as mesmas equações, tudo igual, só o que muda de uma para outra vai ser
o ângulo, né? Veja, é o mesmo altura, a mesma velocidade, pois, né, a mesma situação, ele só está falando o seguinte, ó, numa situação tu vai fazer com 18 graus, a outra tu vai fazer com 8 graus, e vai ver com isso qual é a diferença de distância que a bola vai bater, né, porque dependendo, a bola pode sair para fora, né, daí você perde o ponto, ou pode cair dentro da quadra, ok? Então, vamos desenhar aqui o que está rolando. A quadra está aqui, e o lançamento está acontecendo aqui de cima. Ok? Ok. E nós podemos pensar aqui numa paralela à quadra. E o cara está fazendo com uma altura aqui específica, né? Que ele disse para nós, 2,30. A gente pode chamar isso de Y inicial, né? Se quiser. E ele vai fazer um corte com uma determinada velocidade. Tá fartando cor aqui para mim. Essa. 20, a velocidade de 20 metros por segundo. E ele falou sobre o ângulo, vamos prestar bem atenção aqui. E o ângulo para baixo de 18 graus. Então, este ângulo aqui é o 18. Vamos lembrar que ele está para baixo. Então, vai ser menos 18 na hora da conta, certo? Certo. Temos a gravidade também, nunca pode esquecer dela, né? Daí, nós temos que fazer algumas definições para que não dê caquinha. Mas, claro, vamos jogar tudo isso na hora da fórmula. Porque aqui tem muito número, muita coisa, tem muito para baixo, isso acaba causando treta. Vamos definir, você que vai definir aqui, você prefere que para cima seja positivo ou para baixo seja positivo? Para cima. Para cima positivo, a escolha foi sua. Então, beleza. Significa que a gravidade vai ser negativa, significa que a velocidade vai ser negativa. E onde vai ser o referencial? Vai ser aqui, ou vai ser aqui, ou vai ser aqui? Onde que você quer o referencial? Pode ser no ponto vermelho. Onde o ponto vermelho é a bola, tá? Uhum. Então aqui é o ref. Então significa que, na verdade, isso aqui vai ser menos 2,30, tá? Porque ele tá indo para baixo, né? Isso aqui é o ref, aqui é o zero, né? E como para cima é positivo, isso aqui é negativo. Isso é muito importante, essas definições são muito importantes para você não se perder na hora da continha, tá bom? Bem, e daí você vai escrever a fórmula lá do sorvetâncios. Vai ficar y igual a menos 2,30. Agora, mais a velocidade, componente para baixo, então negativa, né? Ou seja, 20, vai ficar menos, né? 20 seno de 18. Então, veja, olha só o que eu fiz, matemática básica. Em vez de eu colocar o menos aqui para o seno da negativa, eu já coloquei menos na frente, tá bom? A velocidade vai ser negativa, beleza? O que vai sair daqui vai ser negativo, beleza? Show de bola. Então, como a gente pode ver, né? Essa equação talvez não dê conta, porque tá faltando uma coisa, né? Tá faltando o tempo. Então, para quem que a gente apela? Torricelli. Beleza? Beleza. Bem, eu não posso terminar essa conta aqui por você, mas eu acho que você termina ela sozinha, né? Tá. Então, você tenta fazer aí, e quando você terminar, manda uma fotinha. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Espero ter te ajudado. Quando precisar de mais, é só chamar e boa sorte na prova, tá? Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau.